E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui está o vídeo sobre a Lituânia. Vocês votaram no Instagram, a outra opção era vídeo sobre Goiânia em inglês. O que eu quero fazer muito porque os meus amigos de outros países, da Lituânia inclusive, eu quero fazer um vídeo para eles sobre Goiânia em inglês, mas vou fazer em futuro. Agora o vídeo em português sobre a Lituânia ganhou, então está aqui. Gente, vamos começar com a dúvida mais frequente. O nome do meu país em inglês, Lithuania. What? A Lituânia em inglês chama Lithuania, ok? Sim, tem aquele TH que vocês têm muita dificuldade de pronunciar. Sim, no nome do meu país vocês têm que falar ele, fazer aquele som. Lithuania. Gente, onde fica a Lituânia? Fica na Europa, certo? E onde que na Europa fica a Lituânia? O comum é falar que é país de leste europeu, mas na verdade, geograficamente, a Lituânia não fica muito no leste, ela fica mais pro norte. Então falo que a Lituânia fica no nordeste da Europa. Mas, fato curioso, é se vocês olharem no mapa e vocês estão vendo a Islândia, então geograficamente o centro da Europa fica onde? Na Lituânia. Qual é a população da Lituânia? A Lituânia tem pouquíssimas pessoas comparado com o Brasil. Eu acho que a Lituânia tem metade da população de Goiás, do estado de Goiás. Tinha 3 milhões de pessoas. A gente teve até uma música muito famosa, que era um hino, tipo assim, segundo hino da Lituânia, que foi criado pelo campeonato de basquete, que a gente ama basquete igual vocês amam futebol. Pra gente é o basquete, é o esporte principal e nosso amado. Então, esse hino foi criado e a gente cantava 3 milhões, 3 milhões. Só que, infelizmente, hoje em dia já não tem 3 milhões de pessoas na Lituânia. Tem 2 milhões e 800, eu acho, mais ou menos isso. Então, parece que a população da Lituânia está caindo. E eu estou contribuindo com isso. Ups! A moeda na Lituânia é euro, porque, sim, a Lituânia pertence à União Europeia. E a outra dúvida que surge muito para as pessoas que me perguntam sobre a Lituânia é que língua que a gente fala lá. Tem pessoas que acham que fala alemão, francês, russo, sei lá. Não, a gente não fala nenhuma dessas línguas, a gente somente fala lituano. É a língua única. A outra coisa que vocês perguntam, então parece com o quê? Eu espero que a última vez que eu responda essa pergunta, não parece com nada. Lituano é uma língua super original, mais antiga sobrevivente língua indo-europeia. Lituano não é língua latina, não é língua eslávica, não é língua germânica, sei lá. Não é nada dessas e em nenhum outro país vocês conseguem se comunicar falando em lituano, somente na Lituânia. E eu queria também mostrar para vocês a nossa bandeira, que a nossa bandeira representa muitas coisas legais. A bandeira é muito básica de 3 cores, mas a cor amarela, ela significa sol, luz, ela significa coisas boas. E a cor verde na nossa bandeira, ela significa toda a nossa natureza, porque a Lituânia tem muitas florestas, natureza linda. A verde também significa esperança, liberdade. A cor vermelha significa o quê? Significa a coragem e o sangue que foi derramado em todas as lutas pela independência da Lituânia. A principal religião da Lituânia é catolicismo. Mais ou menos 80% da Lituânia é cristão católico. A gente tem uns 5% de ortodoxos, porque a gente tem uma minoria étnica de russos. Essa é a segunda minoria étnica da Lituânia. A primeira são poloneses, mas poloneses também são católicos igual a gente. Então, e o resto acredita em batata, não sei. Brincando, é porque a batata, a gente come muita batata na Lituânia. Os meus amigos vão entender essa piada. Falando dos pratos da Lituânia, aqui eu vou colocar algumas fotos, algumas imagens de pratos tradicionais da Lituânia. Eu acho que esse assunto merece um vídeo separado, mas vocês vão escrever nos comentários sobre qual curiosidade da Lituânia que vocês querem saber mais e que vocês querem que eu faça um vídeo, tá bom? Então, hoje em dia, sim, nosso país é super católico, mas uma curiosidade eu acho muito mais interessante do que isso é que antes de ser católico, a gente era paganismo, sei lá como é que chama. Na Lituânia, hoje em dia, ainda tem muitas tradições, muita coisa sobrando desses tempos nossos de paganismo. Por exemplo, uma tradição mais de
pagão, eu acho que tem, que a gente faz até hoje, é a ceia de Natal, no dia 24, que a gente senta na mesa para jantar. A gente sempre coloca um pratinho também para as pessoas que faleceram nesse ano. É muito esquisito, mas pra gente é super normal colocar aquele pratinho na mesa. Hoje que eu estou gravando, na Lituânia tem uma festa gigante para São João, que também as tradições dessa festa vêm dos tempos de paganismo. Então as pessoas fazem fogueiras, as pessoas vestem as roupas tradicionais também de tempos antigos. Também é muito comum fazer essas coroas de flores e tal, e a gente faz fogueira em frente do lago. Essa festa é muito, muito legal. Eu acho que esse deve ser algo como festa junina de você. Essa noite que a gente comemora com as fogueiras e tal é tão importante na Lituânia que alguns anos atrás, deve ser, não sei, uns 15 anos atrás, teve um referendo e a gente votou para esse dia, o próximo dia depois da noite, né, o 24, ser um feriado nacional. Então, hoje em dia, dia 24 de junho, é feriado nacional na Lituânia por causa do São João. Também eu queria mostrar para vocês alguns sites turísticos da Lituânia que são os mais famosos. Eu acho que é até curiosidade, porque eu não sei se muitos de vocês sabem que a Lituânia tem uma praia, sim. Existe o Mar Báltico e a Lituânia tem uma praia, e aqui a nossa praia mais turística, mais que fica mais lotada e tal, é uma cidade. E aqui a nossa praia aqui fica mais calmo, lá você não tem muitos turistas, porque é uma área reservada, é uma área protegida. Essa praia é linda e ela é muito assim, é muito tranquilo lá, relaxante. Para relaxar não tem lugar melhor no mundo, sério. Outro ponto turístico é a nossa Torre da TV, que é uma torre que fica na capital da Lituânia chama Vilnius. Então, na capital, a gente tem uma torre da TV super alta que vocês podem subir, ver a vista da cidade, é muito legal. A torre da TV em Vilnius tem um simbolismo gigante por causa da luta por independência. Então, vocês podem também pedir nos comentários um vídeo separado sobre essa curiosidade da Lituânia. Aqui, nessa foto, é um mosteiro que fica na minha cidade. A minha cidade chama Kaunas. E aqui é um mosteiro, ele é muito lindo, podemos visitar ele também, e ele fica na beira de uma lagoa, então é um lugar incrível para visitar. E nessa foto aqui vocês estão vendo um castelo. Sim, na Lituânia a gente tem alguns castelos, e esse é castelo que chama Trakupilis, fica na cidade que chama Trakai. E esse castelo é muito lindo porque ele fica no meio de um lago. Então, como vocês devem já estar percebendo, a Lituânia tem muitos lagos. Sim, tem muitos lagos, rios, florestas. Então, é um lugar incrível para quem gosta de fazer trilha na floresta, quem gosta de fazer camping. É muito, muito legal para as pessoas que gostam de passar tempo na natureza. A gente tem muitas igrejas, isso também é uma das curiosidades da Lituânia, as igrejas. Somente o capital da Lituânia tem mais de 500 igrejas. Então aqui vocês podem ver a foto da catedral. Catedrais são as igrejas principais, né, da cidade. Então aqui é a catedral da capital, que é Vilnius. E aqui vocês podem ver a catedral da minha cidade. Como nós temos castelos, essa torre de um castelo que chama Torre de Gediminas, porque Gediminas era um grão-duque na Lituânia. Aqui é a torre que ficou até hoje em dia. Vocês podem visitar essa torre, entrar, passear dentro dela. É muito, muito bacana. Outra coisa muito legal sobre a Lituânia é que, igual em outras cidades da Europa, a gente tem as prefeituras antigas. Na Lituânia, quem quer casar vai assinar os documentos na prefeitura. E as prefeituras, igual vocês podem ver nas imagens, são muito lindas. Na Lituânia, as prefeituras são muito bonitas. Então é isso aqui, gente. Falei os fatos mais básicos sobre a Lituânia. Agora eu vou postar certas curiosidades que eu acho que merecem vídeos separados. Vocês podem falar para mim nos comentários. Eu vou colocar para votar no Instagram também sobre quais curiosidades vocês querem vídeos, tá bom? Muito obrigada por assistir. Tchau!